Olá, Dia da Liberdade de Pensamento, 14 de julho, celebrando a essência da liberdade. No dia 14 de julho, comemoramos o Dia da Liberdade de Pensamento, uma data que nos lembra da importância vital da liberdade de expressão e do pensamento em uma sociedade democrática. Este dia simboliza a nossa capacidade de questionar, criticar e inovar sem restrições, porque a liberdade de pensamento é crucial, fundamento da democracia. A liberdade de pensamento é a base de qualquer democracia saudável. O debate aberto e a troca de ideias são essenciais para resolver problemas de maneira justa e eficaz. Impulso para a inovação. A liberdade de pensar promove avanços em ciência, tecnologia, artes e humanidades. Sem ela, o progresso estagna. Direito humano fundamental. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos têm direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui manter opiniões sem interferência e buscar, receber e transmitir informações. O Dia da Liberdade de Pensamento nos lembra da importância de defender e promover a liberdade de expressão e de pensamento em todas as suas formas. Celebrar este dia é reafirmar nosso compromisso com uma sociedade mais justa, inovadora e verdadeiramente democrática. Vamos às perguntas de hoje. Ok, Ariel, vamos à pergunta 237. A alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida? Sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Estamos na questão 278. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos. Em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Pergunta 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conforme a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Pergunta 240. Os espíritos compreendem a duração como nós? Não, e isso faz que nem sempre nos compreendais, quando se trata de fixar datas ou épocas. Comentário de Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração, para eles, praticamente não existe, e os séculos, tão longos para nós, não são aos seus olhos mais do que instantes que desaparecem na eternidade, da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Agora a questão 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Mais ou menos como aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas, do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, e julgam diferentes de vós. Mas ainda uma vez, isso depende da sua elevação. Pergunta 242. Como têm os espíritos o conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles limitado? O passado, quando dele nos ocupamos, é um presente, precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos das coisas que desapareceram para ti. Mas nem todos os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação. Pergunta 243. Os espíritos conhecem o futuro? Isso ainda depende da sua perfeição. Quase sempre, nada mais fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando o veem, ele lhes parece presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance as suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. Pergunta 243. A. Os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Completo não é o termo, porque Deus é o único e soberano Senhor, e ninguém o pode igualar. Pergunta 244. Os espíritos veem a Deus? Somente os espíritos superiores o veem e compreendem, os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Questão 244. A.
Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania, e quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele o sente como uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Vós mesmos tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas, para fazerdes ou não alguma coisa. O mesmo acontece conosco, mas em grau superior, pois compreendes que, sendo mais sutil do que a vossa essência dos espíritos, podemos receber mais facilmente as advertências divinas. Pergunta 244, B. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Não lhe chega diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução. Pergunta 245. A vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, é uma faculdade geral. E por último, a pergunta 246. Os espíritos precisam de luz para ver? Veem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Jamais guarde uma mágoa, mas proteja a sua vida, usando repelente, contra quem te dá mordida, pois alegra a alma triste, ver outra entristecida. Tudo é pura vibração, condensação de energia. Dai são os semelhantes, que entre si têm sintonia. Quem busca se proteger, ora, se cuida e vigia.